Fala pessoal, hoje a gente vai ver como funciona a retração e a expansão da Fibonacci, certo? A retração da Fibonacci ela serve para a gente encontrar o melhor ponto de entrada, né, para a gente operar comprado em determinada criptomoeda, né? E a extensão da Fibo serve para a gente encontrar o melhor alvo, tá? Para venda da nossa criptomoeda. Então, eu vou utilizar um exemplo aqui, ó, tá? Para a gente fazer, tá buscando uma retração para buscar o melhor ponto de entrada, tá? A moeda de exemplo que eu estou usando aqui é DI-DX, tá? Então o que que eu faço? Quando for no tempo gráfico de uma hora, né? Pro tempo gráfico de uma hora, eu vou pegar aqui a retração, tá? E eu vou pegar sempre a última pernada de alta, certo? Eu vou pegar aqui, né? Até o topo, movimento de preço ativo, né? Então, aonde que eu faria minha entrada, né? Agora, e aqui não seria, né? Porque essa moeda tem a tendência dela a cair mais um pouco, tá? Antes de pegar mais impulso para subir. Então, o que que eu faço? Na minha estratégia, tá? Eu sempre deixo uma ordem mais ou menos na metade dessa zona aqui de 0,618, tá? Então, eu deixo mais ou menos, deixaria aqui minha ordem de compra, ó, em 1,362, tá? 1,362, certo? Essa aqui seria o meu alvo de compra dessa cripto, tá? Agora eu vou dar uma olhada aqui no gráfico, desculpa, na extensão, para a gente ver o nosso alvo, tá? Ó, aqui eu vou pegar a extensão da fibra, tá? Mesma coisa, da última pernada de alta, eu vou dar um clique aqui, tá? Eu vou dar um outro clique aqui no topo, certo? E eu vou arrastar para baixo aqui para dar o terceiro e último clique, tá? Ó, aqui a gente está com a nossa extensão da fibra marcada. E agora a gente vai projetar os nossos possíveis alvos, tá? Ó, o primeiro alvo, tá? Que eu sempre utilizo seria nessa zona aqui, ó, né? De 1,618, né? Que ficaria mais ou menos nessa faixa aqui de 1,627. Só que o que eu faço? Geralmente eu deixo um alvo um pouco abaixo, né? Porque às vezes o ativo pode chegar aqui, valorizar até aqui e não pegar a ordem. Então eu sempre deixo um pouco abaixo aqui, ó. Tá? Eu deixo mais ou menos aqui assim, só para vocês terem uma noção, né? Claro, a gente pode dividir mais alvos ao longo desse percurso, né? Não tem problema. Principalmente quando o mercado está em bear market, né? É melhor a gente fazer mais parciais ao longo do caminho, né? Porque, vejamos bem, do ponto de entrada até esse primeiro alvo, ó, já são 18%, né? Então, às vezes, nem sempre a gente consegue bater, esperar um swing trade um day trade de 18%, né? Então, a gente precisa esperar mais tempo. Mas, enquanto isso, a gente pode fazer parciais de 3%, 5% ao longo desse trajeto, né? Dessa operação, tá? Aqui seria um outro possível alvo, ó. Aqui seria o alvo 2, tá? Uma operação de day trade, swing trade, né? 1,85 eu faria a mesma coisa aqui, eu deixaria uma linha aqui abaixo, tá? E seria o meu segundo alvo. Então é o primeiro e o segundo maior alvo, digamos assim, né? Então até esse meio do caminho a gente pode fazer parciais, certo? Então essa é a minha marcação, né? Para usar a extensão e retração pelo gráfico de uma hora, certo? Mas a gente pode utilizar também isso para o gráfico diário, tá? Como que a gente faz, né? No gráfico diário, né, a gente vai pegar o último candle, tá? Vamos pegar esse candle aqui, a gente vai marcar do início até o fim, tá? A gente pode projetar aqui, né? Vou botar aqui na central também. Dá mais ou menos perto ali do tempo gráfico de uma hora também, tá? É como vocês preferem aplicar a FIBO, tá? Esse método aqui é para aplicações para operações de curto prazo, certo? Agora, quando vocês quiserem usar a Fibonacci para fazer operações mais de longo prazo, né? Aí a gente pode aplicar dessa forma. A gente pode pegar o fundo aqui dessa moeda. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar o fundo dela, né?
Vamos pegar esse último fundo. Ó, pode pegar esse último fundo que ela projetou aqui e até o último topo. Ó. Esse aqui, ó. Tá? Aí a gente vai fazer uma projeção para operação de longo prazo, tá? Aí a gente não faria compra aqui, né? A gente faria uma compra aqui, ó, em 1,27, 1,274, tá? Então esse seria o nosso melhor ponto de entrada, tá? Isso para operação de longo prazo, tá? Porque o que acontece? Para nossa operação de curto prazo, ela pode chegar ali, conforme eu marquei antes, e a gente ganhar alguma coisa no intraday, né? Até o ativo se movimentar e cair nessa faixa de preço para nossa operação de longo prazo, certo? Então é isso que a gente tem que observar, qual é o nosso objetivo, né? Para curto prazo ou para médio e longo prazo, né? Essa é a diferença de saber traçar uma fibra, tá? Então, para operação de médio e longo prazo, eu recomendo traçar sempre a partir do gráfico diário, tá? Nunca traçar em tempos gráficos menores. Para operações mais rápidas é do 4 horas para baixo, né? 4 horas eu prefiro traçar mais um gráfico de 1 hora, tá? Mas dá para traçar pelos 4 horas também. Ó, poderia traçar aqui a última pernada de alta, ó, sem problema nenhum. A gente pega aqui dessa base de preço até o topo, né? Mesma coisa, coloca o nosso alvo aqui, a nossa entrada aqui em 1,367, né? Sem problema nenhum, tá? Então fica a critério de vocês e qual o objetivo que vocês querem, tá bom?